How are you, nono ano? Eu espero que vocês estejam muito bem. Vamos lá, meus queridos. De acordo com o que a gente viu, apenas teoria, hoje a gente vai partir para a prática, corrigida, é claro, né? Que eu deixei para vocês fazerem algumas atividades. Lembrando, meninos, vocês têm que assistir os vídeos anteriores, os vídeos que eu peço, porque se porventura você não assistir, vai ficar muito difícil para você responder as atividades que eu peço para vocês. Então, assistam os vídeos primeiro quantas vezes for necessário e depois vocês fazem os exercícios, porque senão não vai ter condição para eu poder estar tirando até as dúvidas se você não vir o vídeo. Se vir o vídeo, ótimo, venha, tira as dúvidas comigo e eu lhe ajudo. Se não, revejam todos os vídeos que a gente pediu para vocês estudarem para fazer os exercícios. Hoje a gente vai fazer a correção das atividades do Chapter 5 sobre este assunto aqui, sobre essa gramática aqui, ó. Have you ever? Você já, alguma vez na vida? Então, vamos lá? Peço que vocês fiquem com caderno, lápis, caneta, borracha, livros, para fazerem as anotações e as devidas correções. Podemos começar? Vamos lá. Primeiro eu vou fazer um breve resumo do conteúdo que a gente viu na aula passada, que é o Have you ever? Tá aqui entre parênteses, porque aqui pode ter outras palavrinhas para se fazer uma indagação, um questionamento, uma pergunta. O tempo estudado dessa sentença, dessa question, é o present perfect, o presente perfeito. A gente vai estudar ele detalhadamente mais lá pra frente, mas eu quero que vocês já conheçam pelo menos a estrutura para ficar mais fácil nas próximas aulas. Então vamos lá. Have you ever significa você já, alguma vez na vida. Então esse já aqui, esse ever, é já de alguma vez na vida. Você já dançou tango? Você já viajou para o exterior? Então, quando você faz uma pergunta e quer saber que alguém já fez alguma vez na vida, você usa have you ever. Usado apenas em perguntas, para fazer questions, para fazer questões, certo? Olhem a estrutura da frase é essa. Have you ever? Sempre no começo da frase, porque é uma pergunta, então a estrutura vai ser essa, tá? Have you ever? Você já. Em seguida, a gente vai usar o verbo principal, só que no particípio passado. Eu vou passar uma lista para vocês com alguns verbos no particípio passado, principalmente dos verbos irregulares. Porque como ele não tem uma estrutura certa, a gente precisa estudar ele. Os verbos regulares, que não tiverem nessa tabela, vão seguir a regra do E e do D no finalzinho. Lembra que a gente estudou? Verbos do passado, a gente acrescenta D, é D ou I é D. A gente já estudou isso. Então, o particípio passado são os verbos que quando a gente coloca no passado, em português tem a terminação A do E do ido. Então, ficado, sonhado, dormido, varrido, pulado, tá? Esse é o verbo no particípio passado, que é o past participle. A gente vai ver, eu vou mandar uma listinha para vocês dos principais verbos no particípio passado. Depois, ainda na frase, a gente coloca o complemento da frase mais o pontinho de interrogação. Olha aqui, ó, vamos lá. Have you ever, né? Have you ever, da estrutura. O verbo principal no particípio passado, played, esse é um verbo regular. Ele tem o ED no finalzinho. Então, os verbos regulares têm a terminação de D, de ED ou de IED, tá? Nós já estudamos isso. Qualquer coisa, vejam os nossos vídeos. Complemento da frase, with a dolphin, e o ponto de interrogação. Você já, alguma vez na vida, brincou com um golfinho? As respostas podem ser duas, tá? Yes, I have. Sim, eu já. Por que eu botei apenas isso? Porque é a resposta curta. Quando é uma resposta curta, ou você responde yes ou responde no. E, dependendo, se for afirmativa, yes, I. Porque eu estou respondendo, então é I have. Sim, eu tenho. Se for negativa, no, I have. E o not na frente. Lembrando que aqui está abreviado, tá? Vamos lá? Olhem a pergunta. Have you ever?
Olhem como todas têm a estrutura que eu coloquei anteriormente. Vai ficar assim, ó. Have you ever, você já, verbo no particípio passado. Aqui é o verbo be. Então, como é que ele ficou? Ficou been. Have you ever been in a car accident? Você já esteve ou teve um acidente de carro? Ó, aqui, ó, o carro todo amassado. E a próxima, olha que romântico. Have you ever fallen in love? Você já, fallen, gente, significa caído, caiu. In love, em amor. Ao pé da letra fica assim. Você já caiu de amor? Você já se apaixonou? Então, fallen é o particípio passado de fall, tá? Caiu, caído. Você já caiu de amor? Have you ever been on TV? Você já esteve na TV? Então, a estrutura é sempre a mesma. O cuidado que a gente vai ter em aprender os verbos no particípio passado. Eu vou mandar uma listinha para vocês estudarem. Próximas perguntas. Have you ever broken a bone? Você já quebrou um osso? Ó, broken tá no particípio passado, gente, tá? Ele é um verbo irregular, não tem AD. Se tivesse AD era regular, mas não tem. Broken, quebrou, quebrado. Você já tem quebrado um osso. Lembrando que have significa ter, tá? Então, a gente, quando pergunta, pode ser assim. Have you ever broken a bone? Você já tem quebrado um osso? Ou você já quebrou um osso? Tá? Por isso que, então, eu disse que a tradução dos verbos no particípio passado tem o som de quebrado, dormido, sonhado, porque a tradução ela pode ser assim também. Have you ever ridden a horse or another animal? Você já, ou você já tem andado, ou você já andou de cavalo ou outro animal? Have you ever sung in public? E olha o que a pessoa quer saber, ó. Você já cantou em público ou você já tem cantado em público? Pode ser essas duas traduçõezinhas, mas a melhor fica você já cantou em público. Percebam que a estrutura é sempre a mesma. Agora vamos partir para a prática. Eu pedi para vocês me traduzirem para a gente ampliar o nosso vocabulário lá da page 170, tá? Então, life experience, have you ever... questions with have you ever, perguntas com have you ever, ou seja, are used to ask about life experience. São usados para falar sobre experiências. They refer to actions. Eles se referem a ações that have happened at any moment since the person's birth until now. Então, until now. Elas se referem a ações que aconteceram ou que têm acontecido em algum momento desde o nascimento da pessoa lá atrás até o momento de hoje, certo? Então vamos lá. The verbs used in these questions are in past participle form. Olha, preste atenção. Todos esses verbos, como eu falei, estão no past participle, estão na forma do passado particípio ou particípio passado, tá? Então vamos lá. O que eu pedi para vocês fazerem? Traduzir essas frases. Lembrando que a estrutura é a mesma, tá? Ó, aqui nós vamos ter uma fila de verbos regulares e aqui nós vamos ter uma fila dos verbos irregulares. Todos os verbos regulares têm a terminação ED, ó, presta atenção, gente. E todos os verbos irregulares, a estrutura dele é totalmente diferente da forma original. Então vamos lá. Have you ever played tennis? Have you ever played tennis? Você já jogou tênis? Olha a próxima. Have you ever ridden a horse? Você já andou de cavalo? Eu pedi apenas para a gente traduzir, para ampliar o nosso vocabulário. Have you ever cooked Chinese food? Você já cozinhou? Você já fez? Porque cooked é cozinhou, tá? Cozinhado. Você já cozinhou comida ou já fez, já preparou comida japonesa? Japonesa, tá, gente? Japonesa. Have you ever seen a lion? Você já viu? Você já viu alguma vez na vida um leão? Have you ever moved to another city? Have you ever moved to another city? Você já se mudou alguma vez na vida para outra cidade? Have you ever won a prize? Você já ganhou um prêmio?
Have you ever traveled by plane? E você já viajou de avião? Have you ever broken a bone in your body? Você já quebrou um osso do seu corpo? Vejam como a lista dos verbos regulares no particípio passado permanece sempre a mesma. Por isso que é regular. Ele tem uma forma regular de ser. Acrescentei o e e o de. E os verbos irregulares, que são mais complicados, é que eu vou passar a lista para vocês, a estrutura deles totalmente muda da forma normal quando eu coloco no past participle, no particípio passado, que é a estrutura do present perfect, esse tempo do have you ever. Vamos mais para traduções. Agora a gente vai ver algumas perguntas com suas devidas respostas curtinhas. Lembra que a gente viu lá no comecinho? Vamos lá. Have you ever danced the tango? Olha esse verbo, ele é regular ou ele é irregular? Se tem ED, ele é regular, então o particípio passado dele ficou apenas com ED. Tradução. Você já dançou tango? Você já alguma vez na vida dançou tango? Aí tem as duas respostas. Yes, I have. Por que eu botei I have? Porque a pergunta foi direcionada para mim. Então, se é you, eu vou responder com I. E o verbo é o have por causa do da pergunta também. Sim, eu já. Ou no, I haven't. Não, eu não. Próxima. Has he ever eaten Thai food? Uma observação. A gente sempre tinha colocado have. Have you, have you, have you. Quando o sujeito mudar para as três pessoas do singular he, she ou it, presta atenção. Quando os sujeitos forem, ó, aqui, ó, he, ou for he, ou she ou it, ele, ela, ele ou ela, quando eu me refiro a homem, mulher, animal ou objeto, como é aqui nessa frase, eu mudo de have para has. Professora, por que isso acontece? Porque o verbo have, ele é irregular. E aí, quando os sujeitos são as terceiras pessoas, ele muda de have para has. Só isso, tá bom? Então vai ficar assim. Has he ever eaten Thai food? Você já comeu comida tailandesa, tá? Eu botei do mesmo jeito que tá aqui, tailandesa. Você já comeu comida tailandesa? Tem duas respostas. Olha por que eu botei he has, no caso para yes, e no, he hasn't, no caso para a negativa. Porque o sujeito mudou, não é mais you, para eu responder eu. Agora tá perguntando sobre ele, então a resposta vai ser ele. Então, yes, he has, porque na pergunta tem has, então eu vou responder com has, ou negativa. No, he has not. Se negando, eu tenho que pôr o not. Então, resposta. Sim, ele já, ou não, ele não. Have they, ó, o sujeito é they, não é terceira pessoa para ser has, é they, então fica have. Have they ever studied abroad? Eles já estudaram no exterior? Yes, they have, or no, they have not, haven't. Sim, eles já, não, eles não. Chapter 5 ainda, page 84, ou seja, capítulo 5, página 84, primeira questão. Have you ever? Então vamos lá, acompanhem comigo. Observe the picture and read the dialogue, then check what is correct. Então a gente vai observar as imagens e ler os diálogos e em seguida marcar as alternativas corretas sobre esse diálogo. Nós temos duas pessoas, a Claire e nós temos o John. Olha só, ela imaginando aqui o que ela já fez, ele imaginando o que ele já fez. E aí ela pergunta, a Claire pergunta para o John, have you ever ridden a horse? O que ele vai responder? Aqui, ó. Yes, I have already ridden a horse. Sim, eu já andei a cavalo. Aí tu pergunta, professora, mas have you ever não é já? A senhora acabou de dizer que I have already também é já. Só que nós estamos estudando have you ever para pergunta. Quando é resposta, eu já mudo. Eu boto o already. O ever para pergunta. Already para respostas. Yes, I have already ridden a horse. Sim, eu já andei a cavalo. And you, e você? Have you ever, ó? Você já, pergunta, voltou para ever. Have you ever made a sandcastle? Você já fez alguma vez na vida um castelo de areia? Aí ela vai responder, no, I have never.
Aqui ela fez uma, ao invés de botar só o not na frente do have, ela botou never para dizer que nunca. No, I have never. Não, eu nunca, I have never made a sandcastle. Eu nunca fiz um castelo de areia, mas, I have already, ó, a afirmação aí, ó, eu já played in the snow. Eu já brinquei na neve, certo? Vamos responder sobre essas informaçõezinhas agora, sobre esse diálogo, essas perguntas. Letra A. They are talking about, eles estão conversando sobre o quê? Actions they did at a specific moment of their lives. Ações que eles fizeram em um momento específico da vida deles. Actions they have done in their lives, que eles fizeram ou já têm feito na vida deles. Without saying when they did them, sem dizerem quando que isso aconteceu. Qual seria a resposta correta? Eu não vi um momento específico, tipo o dia certo, a hora certa, o mês certo, em nenhuma alternativa, em nenhuma frase que a gente já viu até agora. Então, ó, sem dizer quando eles fizeram. Letter B. The expression have you ever is followed by. A expressão have you ever é seguido de quê? The infinitive form of a verb. A forma infinitiva de um verbo. The past participle form of a verb. Do particípio passado de um verbo. A gente já viu também, não é, meninos? No particípio passado. We use already, ó, eu expliquei agorinha no diálogo. We use already, nós usamos o already to talk about something we have done. Falar sobre alguma coisa que nós já fizemos. Talk about something we want to do. Para falar de alguma coisa que nós queremos fazer. Então, wherever e o already, os dois significam que já fizeram alguma vez na vida, que já fizeram, tá? Então, qual vai ser a resposta? Só que uma na interrogativa e a outra na afirmativa, tá bom? Então, é falar de alguma coisa que já fez e não do que quer fazer. Letter D. We use never. Nós usamos o never, nunca, to talk about the future, para falar do futuro. Talk about something we haven't done. Para falar de alguma coisa que nós não fizemos, que nós nunca fizemos. Então, é a segunda alternativa. Thank you for your attention. Estudem, tá? Bye, bye.